Muito bem, amados. 8 horas, nós vamos estar dando início à nossa live neste momento, né? Começamos mais uma noite aqui, onde nós podemos refletir sobre a palavra de Deus. E eu quero pedir a você, preste bem atenção no que eu vou dizer. Primeiro, compartilhe a você que não compartilhou ainda. E olha, eu tenho uma surpresa para você, eu tenho um recado muito bacana para você. Por isso eu peço, fique até o final desse vídeo hoje, essa reflexão, que é uma surpresa que nós estamos preparando e essa semana você vai ganhar gratuitamente, tá? Não vai pagar nada, em nome de Jesus, tá? Então fique conosco até o final desse vídeo que eu vou contar para você qual que é a surpresa que eu tenho para você que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de aprender mais do Evangelho de Cristo, tá bom, amados? Nós vamos começar nossa live aqui. Agradecemos a Deus pelo final de semana que tivemos, um final de semana abençoado, onde nós podemos ficar juntos ali, online, com os irmãos, né, mesmo separados de nossas casas, mas cremos que o Espírito Santo ele está conosco para nos abençoar, para cuidar de cada um de nós, né, amados? Hoje nós vamos estar falando da palavra de Deus e eu quero compartilhar com você agora um texto da palavra de Deus em Isaías capítulo 9. A nossa reflexão hoje será em Isaías capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 1 ao verso 7. O tema que eu quero trazer para você hoje é esse daqui, a caixa do tempo, nada como um dia após o outro. Isaías capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. Isaías 9, dos versos 1 ao 7. Amados, eu vou estar fazendo uma reflexão nesse texto hoje e eu quero convidar você a participar com a gente também nesse momento. Eu vou ler todo o texto no primeiro momento, depois eu vou voltar comentando o texto e por último eu queria fazer uma aplicação com vocês essa noite, nesse dia que Deus nos deu para refletir e compartilhar do seu evangelho. Tá bom? Deus abençoe a todos que estão conosco aí. A Joelma está conosco, a Filha Paulista. O Leuério e a Sabrina também estão conosco. Vamos ler a palavra de Deus neste momento, então. Mas, como eu disse, fazer uma leitura de Isaías, capítulo 9, dos versos 1 ao verso 7. E depois eu quero voltar conversando sobre o texto, explicando para você um pouco desse texto, um pouco do que esse texto nos ensina, ok? A palavra de Deus diz o seguinte, amados: mas para a terra que estava aflita, não continuará obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os espólios. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amados, nós vamos estar falando um pouco sobre o que esse texto significa, em que contexto que ele está presente. Nós encontramos a história de Israel, do povo de Deus, o princípio em que o reino de Israel se estabelece pela monarquia, um governo de reis. Nós temos o rei Saul, depois vai se consolidar pelo trabalho do rei Davi e depois o rei Salomão. Todavia, depois da morte do rei Salomão, esse reino vai se dividir em dois reinos. O reino norte, que será o reino de Israel, e o reino sul, que é o reino de Judá. Ambos os reinos, amados, eles caminham em comportamentos que são contrários à palavra de Deus. Inclusive, nós conversamos um pouco sobre isso no nosso culto de ontem, né? Na pregação que nós fizemos ontem, quem está no controle. Quando esses dois reinos estão caminhando por isso, o reino norte ele acaba entrando a fundo nessa vida que desagrada a Deus.
Para você ter uma ideia, o Reino Sul ele vive um ciclo em que alguns reis vêm e agradam a Deus e outros vêm e desagradam a Deus. Exemplo que nós temos, por exemplo, Manassés, que era um rei do Reino Sul, ele faz coisas horríveis diante de Deus. Mas quando nós encontramos, por exemplo, Josias, o seu neto, ele vai fazer uma reforma espiritual, restaurando a santidade do nome de Deus. O Reino Norte, todavia, mas ele caminha numa degradação moral, ética, religiosa constante. Tanto que os 20 reis que governaram o reino de Israel se tornaram, infelizmente, reis que desonraram a Deus na sua prática, naquilo que eles fariam naquele momento. Em consequência disso, amados, chega um momento em que Deus dá um basta à situação. E Deus, então, usando o rei assírio, que lá de Pelezer III, esse reino assírio vai invadir e tomar a terra de Israel, principalmente a sua capital, a Samaria. E ali nós vamos ver ao longo da história, amados, o Reino Norte ser completamente dizimado, completamente desaparecer na história. Como que eles fazem isso? Além de massacrar essa cidade, esse reino, eles ainda trazem outros povos de outras nações para que a identidade desse povo se perdesse ao longo da história. Essa era a filosofia que o rei assírio tinha. Ele não destruía completamente o reino, ele trazia outros povos para que a identidade se perdesse ao longo do caminho. Esse povo começa a caminhar por uma trajetória de sombras, de dor, e se acostumou com essas circunstâncias que eles estavam vivendo ali. E é nesse contexto que surge uma palavra de esperança, que surge uma palavra que vem da parte de Isaías para mostrar que Deus de fato estaria tratando com o seu povo, mas que também a graça de Deus, a bênção de Deus estaria sobre eles. Interessante, quando você volta um pouquinho ao capítulo 8, você vai ver o título do texto é a invasão dos assírios, e a partir do verso 9 você vai encontrar o Senhor é a nossa esperança. E quando chega no capítulo 9, então, vem-se a palavra de esperança para este povo, o Reino Norte, que estava vivendo há muito tempo já debaixo da opressão dos assírios e enfrentando essa sombra da morte. Quando você começa a ler o texto, aqui eu quero expor um pouquinho do texto para você agora, você encontra o seguinte, versículo 1. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Interessante que o primeiro verso de Isaías 9 já começa nos mostrando que este tempo de escuridão, esse tempo de tribulação, iria cessar na vida daquele povo. O texto fala que nos primeiros tempos, Deus havia tornado desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Ou seja, foi Deus que interviu na história, usando o rei Assírio como sua vara de correção e disciplina, para que esse povo pudesse perceber a sua vida, perceber os caminhos que eles estavam tomando. Esse povo havia se desviado de Deus. Mas no final do verso 1 diz que nos últimos dias, uma referência profética, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia de gentios. No versículo 11 encontramos o que então? Deus deixando bem claro que o reino assírio foi uma intervenção divina para corrigir o seu povo que havia se afastado dos seus princípios e valores. Ele vai descrever, então, como esse processo vai acontecer nos próximos versos. O verso 2, ele vai dizer que o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz aqui. Os verbos andava e viviam simbolizam ou significam que eles estavam vivendo acostumados. Eles estavam acostumados com aquela situação, com aquela opressão, com aquele ambiente totalmente desconexo do sonho deles. Mas o texto fala que quem andava e vivia viu grande luz e sobre a sombra da morte resplandeceu a luz. E aqui é interessante que o tempo do verbo aqui é um ato único, é uma ação que acontece uma única vez e vai restaurar completamente. De um lado, você tem a expressão de que eles estavam acostumados, vivendo vidas e mais vidas naquela situação. De repente, um ato único vai mudar completamente a história desse povo. E aí, essa mudança, nós sabemos que é a promessa de Jesus Cristo que viria. Interessante que, quando você vê os evangelhos, a primeira região que Jesus começa o seu ministério público é a região da Galileia, exatamente essa região que nós estamos lendo aqui agora.
E ele vai dizer, então, como que vai mudar a realidade daquele povo. Verso 3. Tem multiplicado este povo, ou seja, o povo que ali foi disperso, que havia sofrido essa invasão dos assírios, agora estava crescendo, era um povo que estava se multiplicando. O texto continua, alegria lhe aumentaste, mostrando que a alegria de que Deus daria para eles seria muito maior que a tristeza do passado. Olha como seria essa alegria, no verso 3 ainda. Alegram-se eles diante de ti, como quem se alegra na ceifa, e como exultam quando repartem os espólios. Aqui, o escritor está usando duas figuras de linguagem, que é o quê? Primeiro, a figura de uma colheita que deu muito certo. A alegria que o povo fazia quando as suas colheitas iam bem. E uma segunda ilustração que ele fala é quando exércitos ganhavam batalhas e repartiam os seus espólios, repartiam ali o prêmio da sua batalha. Ele vai dizer outra coisa no versículo 4, que tudo isso acontece porque Deus estava fazendo. Olha só o que fala o verso 4. Pois tu quem? Deus, quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Ou seja, a palavra é que Deus interviu na história, Deus interviu na vida daquele povo, e a vida daquele povo foi completamente transformada. E ele diz no verso 5, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Ou seja, as figuras que estão usando aqui, tanto essa bota do guerreiro como a sua veste que está em sangue, são expressões de batalha. Ou seja, aquele povo não precisaria mais enfrentar batalhas por si próprios. Deus daria a salvação. E aí ele vai mostrar então no verso 6 por que motivo ou por qual meio Deus fará a restauração do seu povo? E havia em tempos distantes se perdido, corrompido. Deus usa a Síria para que a Síria pudesse ser essa vara de correção de Deus e disciplina de Deus. E agora Deus está corrigindo o seu povo, mas a intervenção divina faz com que a história desse povo mude completamente. Olha o que fala, qual é o motivo dessa mudança completa na vida desse povo. Por que acontece isso? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Perceba que o texto não fala que nasceu um menino, mas que nos nasceu, ou seja, esse menino nasce para mim e para você, nasce para aquele povo como instrumento, como símbolo da restauração de Deus. Que menino nós estamos falando aqui? A profecia a respeito de Jesus Cristo. A profecia de que esse Jesus será o nosso Salvador. Cumpriu a sua obra redentora naquela cruz para nos resgatar do império das trevas. Esse menino, o texto diz, o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, ele é aquele que governa todas as coisas. Ele é aquele que tem o governo, que tem o poderio. E o texto fala que o seu nome será. E é interessante que ele define quatro coisas que é o nome de Jesus aqui. Primeiro, o maravilhoso conselheiro. O que significa isso? E Jesus tem o conselho que nós precisamos. O melhor conselho que nós precisamos para a nossa vida não são conselhos dos outros, mas o conselho que vem de Deus por meio das Sagradas Escrituras. O conselho milenar que está na palavra de Deus e que nos incentiva, nos motiva a caminhar em novidade de vida. Não somente o maravilhoso conselheiro, mas também o Deus forte. A expressão Deus forte significa que Deus não somente pensa, mas executa e tem poder para executar todas as coisas. Deus não é um Deus que quer fazer bondade do seu povo, mas está atado. Deus tem poder para fazer tudo. Deus tem poder para agir. Deus tem poder para intervir na história e mudar a nossa realidade. O texto continua dizendo que ele é o Pai da eternidade. Aqui a expressão é de alguém que está cuidando eternamente da nossa vida. Alguém que tem tudo aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes, nós nos frustramos na vida porque buscamos em pessoas aquilo que só o nosso Pai pode nos dar. E é interessante que ele termina dizendo que ele é o príncipe da paz, ou seja, aquele que tem a paz sobre as nossas vidas. Aquele que pode dar paz ao meu coração, ao seu coração. Recapitulando, antes de passar para o verso 7,
O verso 1 nos lembra que Deus havia intervido na história, corrigindo o seu povo que havia se afastado, mas que esse povo, no verso 2, veria a luz que mudaria completamente a sua vida. E o verso 3 nos fala de uma alegria que Deus está trazendo a este povo que estava em lutas. No verso 5, nós lembramos, nos versos 4, desculpa, nós lembramos que Deus é quem está fazendo isso, Deus está fazendo todas as coisas. No verso 5, nos lembra que eles não precisariam mais estar em guerra, mas que eles teriam a paz. Por quê? Porque o verso 6 diz que o motivo de tudo isso é o nascimento do Messias, é o nascimento desse Deus que faz nova todas as coisas. Verso 7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui está falando, pensa que a história, nós tínhamos um reino só, dividido em dois reinos, reino norte e reino sul. Mas esse menino, ele vai unir todos os reinos. O seu governo não tem uma expansão ilimitada de tempos, de povos, tribos e nações. E esse reino não é como o reino que nós temos, frágil, com limitações. Esse é um reino de juízo e justiça, desde agora e para todo sempre. Ele é a verdadeira justiça que nós precisamos, ele é a verdadeira vida que nós precisamos todos os dias. Interessante que o texto termina: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, quem está prometendo essa mudança no coração do povo, realmente tem poder para mudar. Agora, amados, que eu já li o texto, fiz uma breve exposição do texto, eu queria aplicar, pensando no tema que eu coloquei para vocês aqui hoje, a caixa do tempo, nada como um dia após o outro. O que é interessante nós pensarmos? Nós temos, nós temos dificuldade em lidar com essa palavra tempo. Nós somos muito imediatistas, nós somos muito, queremos a coisa para o hoje, não queremos saber como vai ser amanhã. A gente pensa muito no hoje, nessa correria desenfreada que a gente vive. E nós temos muita dificuldade em lidar com essa caixinha chamada do tempo. Já ouviu falar que algumas pessoas elas trabalham por caixinha, né? A caixinha do trabalho, da família, da igreja. Mas a caixinha do tempo, a caixa do tempo, nós temos muita dificuldade de lidar com ela. Por quê? Porque ela vai contra a nossa ansiedade, a nossa maneira de ver as coisas. Por exemplo, quando nós estamos num momento que nós estamos enfrentando, que estamos mais uma vez aí avisados pelo nosso governador que o isolamento social, a quarentena, vai se estender até o dia 10 de maio, a gente fica muito preocupado, desesperado com tudo que está acontecendo. Por quê? Porque para a gente o tempo que nós estamos perdendo dentro de casa está tendo um prejuízo muito grande. Ou o tempo que eu poderia fazendo outras coisas. Ou seja, a gente tem dificuldade de lidar com o tempo. E quando nós lemos o texto de Isaías aqui, essa promessa de restauração, a promessa do nascimento de Jesus, nós vemos algumas coisas muito importantes na história desse povo que eu queria aplicar com vocês. A primeira aplicação que eu queria falar aqui hoje é que o tempo é o melhor remédio. Amados, o tempo nos trará clareza do que nós estamos passando. Em momentos como estes, nós sempre queremos respostas prontas. Nós queremos saber por que o motivo, quem está certo, quem está errado. Mas essas respostas, amados, provavelmente nós não queremos hoje. É com o passar dos anos, com o passar do tempo, com o passar da crise, é que você vai conseguir entender claramente o que está acontecendo. Talvez esse povo que estava aqui, o povo do Reino Norte, o povo de Israel, não tinha consciência clara do que estava acontecendo naquele momento, porque na cabeça deles, eles estavam fazendo o que era certo. Eles estavam vivendo a vida deles servindo a Deus. O interessante é que a idolatria que esse povo vivia, gente, ela vive junto com o culto a Deus. Por exemplo, quando você vai ler Isaías falando do jejum, ele vai dizer que o povo estava jejuando, praticando os ritos religiosos, mas não tinha mais vida com Deus. Era apenas um ritual, apenas uma prática ritualística vazia. E às vezes nós estamos passando por alguns momentos desses sem ter
a condição de pensar o que nós estamos fazendo. E aí, Deus intervém na história com pandemias, com situações diversas na nossa vida, em que tira nossa estabilidade, nossa segurança, e nós vamos entender o que Deus está fazendo com o tempo. Pessoas que leram esse texto na época de Jesus entenderam o que aconteceu com o povo, entenderam por que foi necessário aquele processo e entenderam que a promessa de restauração seria a vinda do Messias. Nós que lemos hoje o texto bíblico, entendemos que Deus estava no controle de todas as coisas. Por isso o tempo, ele é sim o melhor remédio para nós entendermos o que estamos passando hoje. Uma segunda aplicação que eu queria colocar para você é a virtude da paciência. Aprender como podemos esperar e não se irá. Eu tenho percebido, amados, e eu confesso que muitas vezes eu me pego também nessa situação, esse isolamento social está nos transformando em pessoas muito estressadas. A gente não tem muito mais paciência. Qualquer post na internet que a gente vê, que a gente discorda, está levando a gente a ficar irado, bravo, porque a nossa paciência está no limite. Mas lembremos que a paciência é uma virtude do Espírito Santo na nossa vida. E a gente precisa exercitar essa paciência agora. A paciência que nos leva a confiar que Deus está conosco. A paciência que nos leva a entender que todos nós estamos num limite de estresse muito alto. Então, essa paciência é uma virtude que nós precisamos agora praticar. A virtude da paciência. A paciência com as notícias, a paciência com os passos que nós vamos dar para aqui para frente. Nós precisamos pensar seriamente naquilo que nós estamos passando e como iremos passar no meio de tudo isso. Uma terceira aplicação desse texto aqui, que eu queria pensar com vocês, é o exercício da reflexão. Só fazendo uma ponte aqui sobre a paciência, eu tenho certeza que pessoas que passaram por isso aqui, de Isaías capítulo 9, e acreditavam que Deus, e acreditavam que eles eram um povo de Deus, que estavam servindo a Deus, eles não tinham paciência para entender quanto tempo demoraria isso. Você vai ver um pouquinho mais à frente, por exemplo, Jeremias, Deus falando que o povo seria levado cativo ao cativeiro babilônico, e o povo queria ouvir profeta que diria: olha, o cativeiro vai acabar amanhã, você pode ir para a tua casa. Ou seja, ele não tem paciência para esperar, mesmo quando a necessidade, a dor, vem sobre a nossa vida. Interessante que a paciência é uma virtude que nós precisamos. E como consequência da paciência é o exercício da reflexão. Por que passamos por isso? E não é um porquê sabendo, apenas buscando respostas, como se Deus tivesse a obrigação de nos responder tudo aquilo que a gente pede para Ele. A questão de por que estamos passando por isso é nos perguntar qual o nosso papel. O que Deus está tratando com a minha vida? O que eu estou fazendo aqui? O que me levou a essa circunstância? O que tem nos levado a passar por tudo isso? Não é refletir ou perguntar o porquê como se a gente estivesse exigindo que Deus responda, mas perguntar o porquê, sendo muito consciente em como está a tua vida, em como estão as tuas ações e o que Deus espera de você em tudo isso. Nós que somos cristãos, professamos a fé em Cristo Jesus, não podemos simplificar a nossa vida como se a nossa vida se resumisse a acordar, ir para o trabalho, voltar do trabalho, fazer alguma coisa, passear, voltar para casa, comer, dormir e acordar no dia seguinte, e assim, assim, assim. No domingo eu vou à igreja, de manhã, vou à noite, volto para minha casa, como se fosse uma rotina. Nós vivemos na história com o objetivo de glorificar a Deus o tempo todo. Então, nesse sentido, nós precisamos sim responder essa pergunta: por que nós estamos passando por isso? Aonde as minhas atitudes estão me levando? Sabendo que a reflexão do momento, da história, do que Deus quer de cada um de nós, nos dá muito mais sabedoria para viver tudo isso. Esse povo que passou por isso teve tempo para refletir, para pensar nos seus atos e entender que lá na frente eles haviam abandonado o Senhor naquele momento. E a última aplicação que eu gostaria de trazer para você aqui é a reavaliação das nossas crenças. Quem realmente tem a primazia da nossa vida? É interessante que esse povo,
ele vai passar por um processo de restauração, mas o texto deixa bem claro, tanto quando você lê no verso 4, quanto nós vemos no verso 6 e 7, quem está fazendo isso é Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. É interessante essa reavaliação das nossas crenças. Nós, de fato, em meio a tudo isso que estamos enfrentando, nós temos refletido o comportamento, a ética, o pensamento e a postura de um filho de Deus? A gente, de fato, confia fielmente que Deus está no controle de toda a história? A gente confia plenamente que Deus está cuidando da nossa vida hoje? Quais são as nossas posturas diante disso? Uma reavaliação das nossas crenças. Ou nós estamos achando que a história se limita aos homens, à humanidade, aos ídolos, como eu falei ontem na pregação? Existe um comentarista chamado John Oswald, e ele faz um comentário extraordinário, refletindo sobre esse texto de Isaías 9. Ele fala o seguinte, eu até escrevi aqui para eu compartilhar com vocês, olha só. Tenho olhado para o alto e não, tendo olhado para o alto e não encontrado nenhum auxílio, olham para baixo e nada encontram. Como é possível que os que se acham envoltos em trevas e angústias possam encontrar auxílio em algum outro? Os que dependem da terra para as soluções dos problemas da terra apenas aumentam a treva. Deixa eu repetir isso aqui. Os que dependem da terra para as soluções dos problemas da terra apenas aumentam a treva. A luz para as nossas trevas deve vir de fora de nós. E se é de fato que virá, as trevas podem prevalecer na ausência da luz, porém nunca podem produzir luz. O que esse escritor está dizendo aqui, amados? Que a solução dos problemas da Terra não estão na Terra, não estão nas pessoas, não estão naqueles que prometem soluções imediatas. A solução vem de outro lugar. Não vem da gente que somos pecadores, a solução vem do alto. A solução é a intervenção soberana de um Deus que entra na história, que vai se encarnar para resgatar a nossa vida e nos conquistar naquela cruz. Nós, na caminhada, deixamos de confiar na cruz, para confiar nos governos, para confiar nas nossas finanças, para confiar na nossa estabilidade, nossa carreira profissional, nossa graduação acadêmica, e nós transformamos tudo isso em nossos ídolos, né? E me lembro que Calvino dizia que a mente do homem é um depósito de idolatria e superstição. Tal fato é que, com o andar da caminhada, este mesmo homem transformará essas ideias, esses pensamentos em seus próprios ídolos. São ídolos conforme o que ele quer viver. Então, amados, é importante que a gente pense isso hoje. Quando eu leio esse texto aqui e vejo Deus agindo na história de um povo que errou, foi disciplinado por Deus em amor, mas passou por um processo de restauração. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Nós aprendemos que nesses dias que nós estamos passando, nós precisamos sim trabalhar essa caixa do tempo. Nada como um dia após o outro. O tempo é o melhor remédio que nós vamos ter. Nós precisamos aprender a ter a virtude da paciência neste momento, aprender a reflexão, ao exercício de refletir profundamente no nosso momento, na nossa história, não jogando respostas ao vento ou de forma muito imediatista. E nós precisamos, acima de tudo, reavaliar as nossas crenças, em quem nós temos crido, quem é o Deus que nós professamos confiar, amados. Isso eu quero dizer para você hoje, essa reflexão em Isaías capítulo 9, para que nós pudéssemos ver um exemplo prático ali de um povo que passa por dificuldades, mas que Deus o alcança, que Deus o restaura por meio de Jesus. E que a gente possa hoje passar por esse processo, entender bem o tempo que nós estamos vivendo, adquirir paciência, refletir sobre o momento e, acima de tudo, reavaliar e repensar a nossa crença em Jesus Cristo. Nós vivemos dias que são oportunidades de repensar as nossas crenças. Que Deus possa estar nos abençoando neste momento, em nome de Jesus, amados. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E eu quero, neste momento,
dar um recado, lembra que eu falei, fica até o final desse vídeo, eu tenho uma surpresa para você, eu tenho um presente para dar para você. Nós estamos começando um trabalho chamado Comente a Bíblia, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar para você um e-book muito bacana, que vai ter um estudo específico desse texto que nós lemos hoje, Isaías 9, do 1 ao 7. Esse e-book vai ter uma pequeno contexto histórico, vai ter o versículo comentado, versículo a versículo, e no final a aplicação. Como que você faz para ter esse e-book? Nós vamos estar disponibilizando esse e-book essa semana no nosso canal do YouTube. Eu vou colocar aqui o endereço para você estar acessando esse canal também essa semana. Você vai estar se inscrevendo nesse canal. O que vai acontecer? Não sei ao certo que dia nós vamos colocar esse vídeo. Nós estamos terminando o nosso e-book para mandar para você. No dia que esse vídeo for para o ar, naquele canal ali, amado, o que você vai fazer? Você vai entrar nesse canal que está aparecendo aqui agora, www.youtube.com/c/everwmelo, e vai se inscrever e ativar as notificações para aqui, para que você seja avisado quando o vídeo vai entrar. Não somente esse, mas outros vídeos que vão estar entrando também ali. Você ver esse vídeo, quando ele entrar, na descrição dele vai ter o quê? O link para você baixar esse e-book gratuitamente, tá? É um presente para você que quer aprender mais da Bíblia, que quer estudar um pouquinho mais da palavra de Deus, tá bom? É uma forma que nós estamos encontrando do quê? De poder abençoar a sua vida neste momento. Nós já começamos a fazer o e-book, eu creio que até quarta-feira esse e-book está pronto, então provavelmente na quarta-feira esse vídeo vai estar entrando, e na descrição dele o endereço para que você possa estar ali baixando e estudando na sua casa, aprendendo da palavra de Deus, compartilhando com seus irmãos, que você pode organizar ali um grupo pequeno online com os amigos que você tem para passar esse estudo. Então, esse é um presente que nós estamos dando para você aqui, que tem participado das nossas lives aqui, segunda, quarta e sexta, tá bom, amados? Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Agradeço a todos que estão conosco neste momento, tá? E eu espero que vocês possam estar participando conosco aí também, ok? Deus abençoe, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus, um forte abraço.